Senhor, para os amados irmãos. Amados, nessa noite quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, onde diz: consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, amados? Amados, quando o apóstolo Paulo começa a escrever essa carta aos Romanos, que é a palavra de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo. O que é esse sacrifício? Esse sacrifício, meus amados, é quando nós nos sacrificamos e procuramos não cometer pecados diante de Deus. Quando nós vamos para o templo, nós vamos como um sacrifício. Assim como Jesus foi sacrificado na cruz, nós quando vamos para o templo para adorar ao Senhor, nós vamos levar os nossos corpos como um sacrifício vivo, agradável, e prestarmos um culto racional a Deus. O que é um culto racional? O culto racional é aquele na qual nós obedecemos a liturgia do culto. Não temos meninice, não ficamos inventando coisas para que o culto transcorra, mas deixamos a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus agir. E assim, meus amados irmãos, todas as vezes que nós nos reunimos no templo feito pela mão do homem, nós temos que ter uma liturgia, nós temos que ter um entendimento que o que nós estamos fazendo é para Deus. E se é para Deus, nós temos que fazer com sinceridade, com amor no coração, sem brincadeiras, sem conversações dentro do templo, porque ali é a casa de Deus, é consagrada para ser a casa de Deus. Embora eu e você também sejamos templos, mas eu estou me referindo ao templo feito pela mão de homem, e não o templo que Deus criou e formou, que sou eu e é você. E quando nós estamos na presença de Deus, na casa dele, na casa chamada casa de oração, nós temos que estar comprometidos com o culto, com o desenrolar do culto. A reunião ela tem que ser boa, perfeita e agradável. Porque se nós apresentarmos os nossos corpos com alguma mácula, algum pecado diante de Deus, certamente ele não vai receber. No Velho Testamento, quando foi feito o templo, construído o templo, Deus não aceitava que fosse feito sacrifício de animais imperfeitos. E o que nos torna imperfeitos diante de Deus? São os nossos pecados. São as coisas que nós fazemos que não agradam a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: nós devemos apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo. Todas as vezes que você entra no templo feito pela mão de homem, você está entregando um sacrifício a Deus. E que esse sacrifício é o melhor de você, é o melhor de mim, é o melhor de nós. Por isso Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo,
diz para Paulo que nós devemos ser um sacrifício vivo. Entrarmos na casa de Deus para adorar, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E o culto racional, meus amados, é quando nós damos vazão ao Espírito Santo de Deus. E não ficamos, como já falei, de conversações vãs dentro da igreja, vãs dentro do templo. Às vezes, tem pessoas que entram na casa de Deus despreocupada. Entram e o culto já começou, meus amados irmãos. E essas pessoas parecem que não estão nem aí, pois entram falando, entram acenando para todos, como se ele fosse o centro das atenções. O centro das atenções na casa de Deus é Deus. Sabe um político, quando ele vai subir ao palanque, ele sai acenando para todo mundo? Assim são certos irmãos, assim são certas pessoas dentro da igreja. Não tem respeito pela obra, não tem respeito por aqueles que ali já estão vivendo o mover de Deus. E quando o apóstolo Paulo diz, nós não devemos nos conformar com as coisas desse mundo, e sim transformá-las. O que é não se conformar com as coisas desse mundo? É não aceitar aquilo, os manjares que o mundo tenta nos dar. O mundo tenta nos dar o que há de pior. O mundo tenta nos dar aquilo que não serve para a gente. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos separados para fazer a diferença. E se nós começarmos a nos conformar com as coisas do mundo, não vamos fazer a diferença. O mundo só tem a proporcionar o quê? Coisas que desagradam a vontade de Deus. Coisas que não fazem bem àqueles que estão diante da presença de Deus. Por isso, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo ele nos disse, ele é bem claro, não devemos nos conformar com as coisas desse mundo, para que possamos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. O que é a boa e perfeita vontade de Deus? Ela é boa, porque Deus quer o melhor para mim, quer o melhor para você. Tudo que Deus quer para mim e para você é o melhor. Tanto é o melhor que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz por mim e por você. Ele mandou o melhor que Ele tinha. O melhor de Deus não está por vir, já veio e vai voltar para buscar a sua noiva. Às vezes as pessoas dizem que o melhor de Deus está por vir. Não, já veio, foi Jesus. Ele vai retornar para buscar a sua noiva. Então, meus amados irmãos, todas as vezes que você entrar na casa de Deus, no templo feito pela mão do homem, aonde se reúnem os fiéis para louvar, engrandecer e bendizer o nome do Senhor, entre com respeito. Porque assim como Moisés, quando viu a sarça ardente, Deus falou para ele, tire a sandália dos pés, porque o lugar que tu está pisando é santo. E o templo é santo, porque
porque foi consagrado a Deus. Tudo que é consagrado a Deus é santo, é perfeito, porque Deus não aceita nada com defeito. Deus não aceita nada imperfeito. Ele até nos abraça, mediante as nossas imperfeições, mas Ele nos transforma, para que nós sejamos perfeitos diante dEle, sem pecados, sem máculas. Por isso, meus amados irmãos, creia somente que quando o apóstolo Paulo, usando as palavras de Jesus, que isso aqui, Paulo está escrevendo, é Jesus lembrando a ele o que nós temos que fazer, sermos santos, porque Ele é santo. Se Ele nos escolheu, nos justificou, para que nós possamos ser santos e dizermos que nós somos filhos de Deus, não nos conformando com os manjares desse mundo, mas buscando a perfeição, a santidade, para servirmos a um Deus que é santo. Eu agradeço a minha rica oportunidade, que você fique com essa palavra, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados. Boa noite.